Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema central da nossa fé, as duas ordenanças simbólicas que Jesus deixou para a igreja. E olha, o formato vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um quiz. E aí, tudo pronto para testar o que a gente sabe sobre as ordenanças de Cristo? Esse formato de quiz, sabe, é uma ótima maneira de a gente refletir sobre essas crenças que são tão fundamentais. Com perguntas e respostas diretas, fica mais fácil de fixar o conteúdo. Então, bora começar? Bom, para começar, vamos com uma pergunta bem fundamental que vai servir de base para todo o nosso quiz. A pergunta é a seguinte: quais são as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja? Parece simples, né? Mas é essencial. Vamos lá. E a resposta é o batismo e a ceia do Senhor. E aqui tem um ponto que é crucial, gente. As duas são de natureza simbólica. É muito importante ter isso em mente. Com essa base bem firme, a gente pode seguir para a primeira parte do nosso quiz. Ok, agora a gente vai focar totalmente na primeira ordenança, o batismo. E a primeira pergunta sobre ele é: O que exatamente essa palavra significa? De onde ela vem? Qual a sua origem? Exatamente. A palavra significa imergir ou submergir. E isso não é por acaso, né? Aponta direito para a prática da imersão total na água, que carrega um simbolismo, olha, muito profundo. Certo. E a próxima pergunta é: quem deve ser batizado? Quem são as pessoas que estão aptas a passar por essa cerimônia tão importante? A resposta é bem clara. São aquelas pessoas que professam três coisas centrais. Primeiro, arrependimento para com Deus. Segundo, fé no Senhor Jesus. E terceiro, um compromisso de obediência a Ele. E qual é o simbolismo por trás desse ato na vida de quem crê? O que ele representa? Olha, o simbolismo aqui é riquíssimo. Primeiro, representa a morte e o sepultamento da nossa vida antiga, do nosso velho eu. Depois, a ressurreição para uma vida totalmente nova em Cristo. E mais, é também um prenúncio, uma amostra da ressurreição futura de todos os salvos. Excelente! Finalizamos a parte do batismo. Agora, vamos para a segunda parte do nosso quiz, focando na ceia do Senhor. E a pergunta é: qual é a natureza da ceia do Senhor? Qual é a essência dessa cerimônia? O que ela é fundamentalmente? A resposta é que ela é uma cerimônia memorial, é um momento de recordação. E um ponto muito importante aqui é entender que Cristo não está fisicamente presente nos elementos, no pão e no vinho. E já que falamos dos elementos, o que exatamente cada um deles representa? Vamos lá. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue em sacrifício. Já o vinho, ele representa o seu sangue que foi derramado. Mas por que nós realizamos essa cerimônia? Quais são os seus objetivos, os seus propósitos? Os objetivos são principalmente três. Primeiro, recordar a morte de Cristo. Segundo, proclamar, anunciar publicamente esse sacrifício. E terceiro, é um ato que deve ser celebrado continuamente, até que Cristo volte. E chegamos à nossa última pergunta do quiz. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Existem dois pré-requisitos basicamente. O primeiro é ter passado pelo batismo bíblico. E o segundo é fazer um cuidadoso autoexame, uma reflexão pessoal e sincera antes de participar. E com isso, a gente termina o nosso quiz. Agora, para finalizar, tem algumas observações de umas informações importantes para passar. Primeiro, muito obrigado pela participação. Espero de verdade que esse formato de quiz tenha ajudado a gente a revisar e afirmar ainda mais esses conceitos que são tão importantes na nossa fé. E agora alguns recadinhos, anotem aí. Fica o lembrete de que o nosso concílio vai ser no dia 6 de dezembro, no período da manhã, tá bom? É importante também registrar que este material foi produzido pela Igreja Batista Aliança Missionária e ele é todo fundamentado na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. E para a gente fechar, quero deixar esta passagem poderosa que resume tão bem o propósito da ceia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Uma reflexão linda sobre perseverança e, claro, sobre esperança. Até a próxima!